Amém, meus amores? Vamos lá? Qual o tema de hoje? Diga, temor a Deus. Uau, é bem simples. Um assunto bem corriqueiro. Temor a Deus. Qual é o nosso tema? Que mãozinha é essa? Até pensei que era do Gabriel. Posição de oração. Para orarmos a Deus, precisa haver temor no nosso coração. Para servirmos a Deus, precisa haver temor no nosso coração. Para vivermos uma vida cristã verdadeira, precisa ter temor no coração humano. Temor a quem? De perder o emprego? Temor de não ser curado? Temor de não pagar as contas? Temor de não almoçar hoje? Temor do quê? Diga, um só temor é suficiente, é o temor a Deus. É tão simples, tão corriqueiro, porque ouvimos, e o tempo todo na palavra. Se você abrir o livro de Provérbios, uau, é o que mais você vai ler. Eu sei que você lê a Bíblia, espero que leia, porque é Deus falando ao teu coração. Eu espero que você tenha vida de oração. Porque a única maneira de se comunicar com Deus, de falar com Deus, já que Ele fala tanto conosco, é um relacionamento pessoal. Temos aprendido muito na universidade da vida. Temos aprendido muito, Deus tem falado muito conosco sobre ouvir a Deus, sobre falar com Deus, sobre ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque Deus é uma pessoa, e é mais ou menos isso, e vai muito além disso. O temor ao Senhor vai muito mais além. Diga para quem está do seu lado. Hoje o tema é sobre o temor a Deus. E eu só quero deixar um toque para a gente iniciar essa ministração. Que Deus leva tanto a sério as suas ordenanças, quanto leva a sério as suas promessas. Deus nos deu princípios, ordenanças, leis, a todos aqueles que creem no seu nome. E como um tipo de recompensa, Ele entrega promessas. Trazemos em nós a marca das promessas de Deus, e elas vão se cumprindo no temor do Senhor. O temor é uma resposta pessoal do coração humano a Deus. Preste bem atenção nestes princípios. Provérbios 14, 27. Leia comigo, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida. Diga, fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. Vamos ler todos juntos agora? Eu leio e vocês repetem, tá bom? Acho que dá mais certo. O temor do Senhor é fonte de vida. Vou repetir. O temor do Senhor é fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. E afasta das armadilhas da morte. Esse afastar quer dizer desviar do caminho que eu estava andando. Quando temos o temor, o que eu faço? Imediatamente eu desvio.
É mudança de rota. É mudança de caminho. Diga isso para si mesmo. Não quer provar da morte? Desvie do caminho de morte. Então eu vou ler o provérbio se você ainda não entendeu. O temor do Senhor, o temor do teu coração diante de Deus, porque o que teme a Deus recua. O que teme a Deus diante do pecado, diante do caminho do mal, do caminho de morte, dos escarnecedores das Escrituras, diante dos incrédulos, dos servos do diabo, diante de tudo que está ao meu redor. Quando eu temo a Deus, eu não tomo o caminho do escarnecedor. Eu não sigo o caminho do mal, eu recuo deste caminho. Eu não encontro alegria no caminho do mal, porque eu temo, se o temor ao Deus do universo, ao Deus da minha criação, ao Deus da minha salvação, que me tirou da boca do inferno e das garras do diabo, e me trouxe para a sua luz, para o seu favor, para o seu cuidado, para o seu agir, para as suas bênçãos, uau, me tirou o jugo da prostituição, me tirou o jugo do diabo, da mentira, de uma vida de hipocrisia, se me arrancou. Eu não tenho como voltar por este caminho, não tem volta por este caminho, só voltam aqueles que não temem a Deus. Diga, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha para quem está do teu lado e diga, é mudança de rota. Por favor, se esforce, me ajude. Não quero olhar para ninguém, não vou conversar com ninguém. Que pena que você veio aqui. Nós somos uma grande família. E nós conversamos, nós falamos, nós nos expressamos em fé. Então diga para quem está do teu lado, para trás, para frente, se quiser levantar e ir lá atrás, pode ir também. Diga, é mudança de temor a Deus? É mudança de rota. Ah, mas eu não posso fazer aquilo que eu... Não, você não entendeu. Se há temor de Deus no teu coração por ser Deus quem Ele é, já que você o conhece, com a sua boca você fala, mas hoje eu vou te dizer, é o dia da tua libertação. A tua mente vai ter que cair por terra, a tua forma de pensar, a tua forma de agir hoje vai ter que mudar. Você não vai sair deste lugar do jeito que você entrou. Esse lugar é para quem quer mudança de vida. Mudança de vida. Ainda bem que você celebra. Diga comigo, tudo inicia com Deus. E tudo terminará com Deus. Diga, Deus é o princípio de tudo. Mas Deus também é o fim de tudo. Você pode respirar e confiar em Deus? Uma das coisas que o Espírito Santo me chamou a atenção, e Ele quer que eu fale para você, o temor ao Senhor está desaparecendo cada dia mais. E eu não estou falando do mundo. Não estou falando do lado de fora, não. É normal. Lá fora vale tudo. Lá fora cada um é dono da sua verdade. Escreve a sua própria história, a sua Bíblia, os seus valores. Não é assim? Eu quero crer no pedaço de pedra, e eu creio no pedaço de pedra e ninguém me tira de que o pedaço de pedra é meu Deus. Eu quero crer
sei lá no que, eu coloco a minha fé ali e começo a pregar a minha própria verdade. E nós nos associamos à verdade dos homens, confiamos nos homens, e a Bíblia diz claramente, maldito o homem que confia no homem. Ah, mas mais coisa nenhuma, confie no seu próprio braço, já é maldição para a sua vida. Quanto mais confiar no próprio homem. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Diga, o temor do Senhor está desaparecendo. Cada dia mais. Quantos homens e mulheres e jovens de princípios estão neste lugar? O que mais vemos nos nossos dias é um mundo contrário às ordenanças de Deus. Isso é normal, isso faz parte. Um mundo que não quer parte com Deus. Um mundo que coloca em dúvida. Um mundo que ouve, mas não quer saber de Deus. Então, cada vez mais, temos ataques maciços contra as ordenanças da palavra de Deus para nós. Quando nós olhamos com relação aos casamentos, uau, é o grande ataque da sociedade ímpia, da sociedade que não tem parte com Deus. Então, os ataques vêm com muita força na área dos matrimônios, dos casamentos, sobre a paternidade, maternidade. Isso já não existe, né? Isso já não há mais comprometimento, ninguém dá mais a vida por ninguém, cada um se vira, vai cuidar da tua vida. Esses são os ataques contra a palavra, contra os princípios de Deus. Sobre sexualidade, então, não vou nem falar, não é verdade? Porque tudo menos segundo a palavra, os princípios de Deus para a minha vida. Mas já que somos do Senhor, já que somos chamados de filhos e de igreja de Cristo na face da terra, já que carregamos em nós uma bandeira que é a de Cristo, meu Deus do céu, onde está o temor dos cristãos? Onde está o temor das famílias cristãs, dos lares cristãos? Onde está o temor na hora de abrir a boca, de associar-se ao mundo? Onde está o temor a Deus? Porque Deus não tirou o olhar da tua vida. Eu sei que muitos até gostariam que em alguns momentos Deus desviasse o olhar, mas Ele não desvia o olhar do teu coração e nem do teu caminho, porque não é só coração, Deus sabe, Deus conhece o meu coração e os teus pés estão cheios de lama. Não é assim, não tenha a Deus. Satanás gosta bem disso, de fazer de Deus um abobalhado, alguém que sabe, que perdoa tudo, que é tudo assim. Ele é um Deus do perdão, Ele é um Deus do amor, mas Ele é um Deus de juízo. Ele é um Deus que determinou que todo que pecar morrerá. É um Deus que não pactua, não negocia com o pecado, mas ama o pecador. Mas o fato de amar o pecador não quer dizer que Ele não vai julgar o pecador. Ele abre o seu manto de justiça, de amor, entende, de graça, para que o pecador saia do lugar do pecado, saia, rompa, se desligue do lugar do pecado. E graças a Deus é uma opção. Ninguém te força a coisa alguma, mas você precisa aprender a saber quem é Deus e a temer a Deus na sua vida. Ouça mais um pouco.
Sabemos que numa sociedade onde não há temor a Deus, cresce o quê? A violência, o desrespeito. Porque é o que eu falei no princípio. Se não há temor a Deus, por isso, cada um de nós somos os luzeiros. Nós somos essa luz, esta lâmpada acesa por Cristo, através do Espírito Santo. Por isso, eu posso servir de luz no meio da escuridão. É esse o grande desafio da vida de um cristão verdadeiro. É ser luz. E por onde ele passa, ele, porque teme a Deus, ele sabe ser luz e expressar o Deus a quem ama. Ele não é contagiado pelo pecado. Ele não é contaminado pelo pecado. Pelo contrário, ele leva luz, entendimento. Ele leva temor a Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Porque a verdade de Deus está em nós. Diga, Cristo habita em mim, através do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Salmo 110. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Você entendeu o que está escrito aqui? O temor do Senhor é? Oi, queridos. O temor do Senhor é? E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. São pessoas equilibradas. São pessoas sábias. São pessoas que não se deixam contaminar nem levar de um lado para o outro. Percebem bem isso? Na hora de ir para a igreja e não sei para onde. Não, eu vou não sei para onde, mas hoje eu não vou para a igreja. A pessoa de bom senso sabe medir o valor de um e outro, porque sabe que tem uma aliança com Deus e que Deus ali está presente. Não é Deus sabe. Eu é que tenho que saber quem é Deus, para não brincar com Deus, para não jogar fora a oportunidade que eu tenho de viver na luz, de provar da graça e do amor de Deus na minha própria vida. Diga, eu tenho que conhecer a Deus. E sabedoria, se formos traduzir aqui, a palavra está dizendo, sabedoria é desviar-se do mal. É exatamente o que estamos falando. Quem tem o temor a Deus, tem o quê? É uma pessoa sábia, ok? Diga, quem teme a Deus, quem teme a Deus, tem sabedoria no seu agir. Desvia-se do mal. Vocês entendem isso? Quem teme a Deus, você não tem que falar, não vai por aí. Olha, presta atenção. Você não tem que chamar. Quem tem temor a Deus, uau. Na hora fala, não, já entendi, já sei, meu lugar não é aqui, bye. E já sabe escolher e ir na direção do caminho de Deus. Percebem isso? Então digo, o temor a Deus é sabedoria para fugir do mal. Dê um aplauso ao Senhor. O temor ao Senhor é como uma fonte de vida colocado no meio de uma sociedade. Quem teme ao Senhor tem essa função. Traz dentro de si a fonte de vida, de perdão, de vida eterna, do poder do Espírito. Então, cada um dos representantes de Cristo na terra agem, funcionam como essa fonte de vida no meio de uma sociedade. Quanta diferença isso faz. Eu lembro que no meu trabalho secular, há alguns anos atrás, eu lembro que eu era a secretária de um diretor, né, de finanças,
E eu lembro que quando eu entrei nesse trabalho, eu lembro que eram pessoas de boca pesada, pessoas que não conheciam a Deus, né? O que você mais ouvia era piada e palavras sujas, palavras terríveis, palavrões e tudo mais. E quando eu entrei naquele lugar, eu disse: Senhor, aqui não é o meu lugar, mas se Deus me mandou aqui, Senhor, usa a minha vida. Quando tinha as piadas, todas as prevaricações que eles faziam naquele departamento, eu não participava, porque não era sem dúvida o meu estilo de vida. Entende isso? E eu era amiga deles, sabia me relacionar, mas eu não fazia o que eles faziam. E eu sei que no período de um ano, todo aquele departamento mudou o seu estilo de vida, inclusive meu diretor, porque cada vez que eu ia para ele, as coisas erradas, tudo, ele soltava eu saía, eu falava: meu Deus, que é isso? Quebra essas palavras, o que está acontecendo aqui? E aí, aquele diretor, em um ano, eu era a principal funcionária que ele mais gostava, do tipo assim, ó, tinha um carrão, um esporte lá, eu mal dirigia, tô aqui a chave, vai dar uma volta. Não, mas eu vou junto. E me pôs, sei lá, será que carro era aquele, que eu não sei a marca até hoje, que carro que era aquele. E ele falou: não, vamos, nós temos que ir até o banco, não sei o quê. E me fez dirigir aquele carro que eu não sabia nem para onde ia direito, nem nada, tamanha confiança. Todo o departamento acabou com palavrão, com as piadas sujas, com toda aquela iniquidade. Não expliquem, foi por mim, não, foi pelo Deus que eu sirvo. Foi pelo Deus que habita em mim. E eles olhavam para mim e eles sabiam que não era hora, que não era tempo e que eu não era a pessoa que eles gostariam que eu fosse. Entende isso? Sem falar nada, eu nunca briguei, nunca disse nada, nunca abri minha boca, mas eu sabia me comportar segundo a luz de Deus que habitava em mim. Então preste bem atenção, faz toda a diferença quando um cristão verdadeiro, que tem o temor a Deus, por onde ele passa, ele gera vida, é como fonte de vida. Nós acabamos de ler, vocês entendem isso? Diga: todo cristão temente a Deus é fonte de vida para a sociedade e principalmente na igreja. Uhul! É só fora? Não. Principalmente na igreja é fonte de vida. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo dizia: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa fonte de vida tem que estar no coração do cônjuge. Essa fonte de vida tem que estar no coração dos pais, dos filhos. Essa fonte de vida que Deus te deu e derramou precisa estar presente na sua liderança, precisa estar presente no seu ministério, nos seus relacionamentos dentro da própria igreja. Diga: o temor ao Senhor é fonte de vida. Se você quer, está aqui a fonte de vida sendo estabelecida pelo poder da palavra. Se você crê, se o teu coração disser: eu quero, eu preciso, entende isso? Hoje o temor do Senhor vai fazer parte, vai ser a marca da tua vida cristã nessa terra e nesse mundo. Se você recebe, diga amém. E eu vou falar rapidamente de alguém, nem vou ler, sobre José. Quantos lembram a história de José? Neto de Abraão, ok? Filho de quem? Opa! Filho de quem? Jacó. Um dos filhos mais amados de Jacó, onde Deus separou para uma grande obra. Tem filho amado neste lugar, separado por Deus para uma grande obra? Tem ou não tem? Você tem certeza que tem? Então dá um grito aí bem forte de júbilo! É isso aí.
Ok? José, presta bem atenção. Conhecemos a história. Ele foi vendido para o Egito como escravo. Quantos lembram disso? E logo em seguida, foi servir aonde? Na casa de quem? De Potifar. Diga, de Potifar. Um dos servos mais fiéis e amados do faraó. E Deus permite que José entre para servir Potifar. E José era de boa aparência, diga comigo, José era de boa aparência, jovem, cheio do Espírito Santo. Uau, não tinha mais nada, é ou não é? E o diabão lá achou, agora vou jogar o laço. E eu quero ver onde vai parar esse José. Certo? E então a esposa de Potifar fez o quê? Quis seduzir José. Estou falando alguma coisa que você não conhece? Sedução? O diabo quer ou não quer usar a sedução para fazer todos serem destruídos e cair na lama e o teu emocional ser destruído. Né? Então foi exatamente a mesma artimanha. E então a mulher de Potifar começou a seduzir José. Até que chegou um dia, ela jogou o laço. E preparou ali a maior tentação para José. Vocês sabem o que aconteceu, queridos? Quantos sabem? O que José fez? Fugiu. Ele saiu correndo. O que fez José fugir? Ah, vocês já aprenderam. Está vendo como vocês sabem as respostas? O Espírito Santo só quer te lembrar nesse dia. Porque Ele tem algo para fazer na tua vida grandioso. Não sei se você crê, se você veio buscar isso. Mas é o que Deus quer fazer. Amém? Então, o que aconteceu ali? Ele fugiu. Porque ele temia a Deus. E porque ele levava uma vida separada, santificada para Deus. Certo, queridos? E Deus fez o quê? Deu a José tudo o que Deus mesmo havia entregue a ele por sonho. O ergueu como primeiro-ministro da maior nação da época. Ok? E José foi usado para salvar não só sua casa, como todo o seu povo da fome. Lembram-se? E ele se tornou o administrador de todas as riquezas de tudo que havia no Egito. Será que há alguma preocupação no teu coração que Deus não possa agir, que Deus não possa fazer, que Deus não possa te entregar? Os planos que Deus tem com a tua vida vão muito mais além do que você pode imaginar. Isso está sendo dito e batido o martelo todos os dias, todas as semanas, aleluia. E aquele que crê, recebe da parte do Senhor em nome de Jesus. E vocês sabem qual foi o argumento de José para ter fugido? O que ele falou? Está lá em Gênesis 39, 9, acho que é a parte C, diz assim: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não pensou no seu prazer, no seu prestígio. Ele pensou porque temia o Deus da sua salvação. E ele disse: o que é isso? Praticar tamanho pecado? Acaso eu ofenderia? É isso que nós não pensamos, que o nosso pecado ofende a Deus. Você ofende a si mesmo, lança contra o seu próprio corpo. Busca a morte em si mesmo, provoca a morte para o outro, mas acima de tudo ofende a Deus, o Deus que te deu vida, o Deus que te ama. Então José disse: acaso faria tamanho absurdo, cometeria tamanha transgressão e pecado e ofenderia a Deus?
Será que nós tememos a Deus de verdade? Ele temia o Senhor. José era um homem que serve aqui de exemplo para a nossa geração. É um homem que permanece, que foi honrado pelo Senhor, porque deu honra a Deus. Você acha que honra o Senhor com as tuas decisões, com as tuas palavras, com as tuas atitudes na prática do pecado? Onde é que você honra? Você suja, você ofende a Deus, você nega a cruz do Calvário, você fala tanto que ama a Cristo, você quebra a cruz meio e fala como o diabo fala: não precisava morrer, eu não aceito que morreu no meu lugar, que morra sozinho e pague o preço sozinho. Essa é a fala do inferno. E José disse: acaso eu ofenderia a cruz? Não sei se você sabe, Cristo só foi crucificado pelo teu pecado, pelo nosso pecado. Diga: Cristo só foi crucificado da forma que foi e teve que morrer por causa do meu pecado. Tememos a Deus de verdade, queridos? Será que na hora, entendeu, da mentira, será que na hora de fazer o que você sabe que não deve, em nenhum momento você pensa na cruz, no preço e no tamanho da ofensa no coração de Deus? Porque é isso que o pecado fez. Separou aquele que Deus mais amava. O pecado separa. Não há comunhão de Deus com o pecado. Manchamos, ofendemos a cruz. Damos as costas para Deus. E parece fácil depois vir: ai, me arrependi, Senhor, me perdoa. Vai precisar chorar muito, vai precisar se arrepender de verdade, vai precisar bater muito no peito, vai ter que ter uma mudança, uma reviravolta, uma mudança de rota, para que Deus olhe e então diga: não foi em vão o preço, meu filho pagou naquela cruz por você, e vai poder dizer: bem-vindo, amado do meu Pai. Dê um aplauso ao Senhor. Diga: o meu pecado. Só se você crê e você quer estar na presença de Deus. Diga: o meu pecado, antes de tudo, fere primeiramente a Deus. O Deus que te ama. O Deus que disse que hoje é um grande dia. O Deus que já enviou seus anjos, aleluia, para te guardar e para te livrar, não é assim? É verdade, o livramento do Senhor na nossa vida, diariamente, a guarda dos nossos filhos, da nossa família e da nossa herança. Aleluia. Diga: o Senhor é Deus presente. Aleluia. José honrou a Deus e foi honrado por Deus. A partir do momento em que eu honro a Deus, o que vocês acham que vai vir sobre mim? Deus me honrará. Eu nunca vou esquecer da fala de Cristo, dizendo: vinde primeiramente a mim, para que eu possa ir até vós. Então José honrou a Deus, foi na direção do Senhor, e então Deus o honrou. E tamanha honra, que até o dia de hoje está sendo lembrado, escrito e permanece eternamente. Eu não sei a tua história de vida, eu não sei os sonhos, eu não sei o que você faz ainda nesse mundo, mas eu sei que esse Deus fala no mesmo nível de promessa, no mesmo nível de ordenança, de santidade, aleluia, porque Ele, sem dúvida, conta, sem dúvida, Ele não desiste da tua própria vida. O triste é porque não tememos, nós é que desistimos, mas Deus não desiste de nós. Diga para quem está do seu lado: Deus não desiste de nenhum de nós.
Provérbios 14, 26, está ficando melhor agora. Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor, possui o quê? Uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. Onde está o temor a Deus no coração dos pais? Uma fortaleza segura se ergue como proteção sobre sua casa e sobre os seus filhos. Onde está a proteção? Onde está o favor de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família? Porque se há temor, uma fortaleza é erguida. Deus mesmo ergue essa fortaleza e a proteção sobre a tua herança, sobre a tua descendência. Onde está? Aqui está um sinal claro. Aqui está um sinal visível da fortaleza de Deus, da segurança que Deus traz, aleluia, e do quanto Ele guarda os nossos filhos. Como está a vida dos nossos filhos, como está a nossa própria casa, como está a nossa família. É só você olhar e decidir, ou pelo menos discernir, onde está o temor a Deus no teu coração. Eu conheço também um homem chamado Noé, que construiu uma gigantesca embarcação, um cargueiro, um transatlântico, você pode falar o que você quiser, no quintal da sua casa, num tempo de seca, onde nunca havia chovido sobre a terra, ele construiu esse transatlântico pela palavra de Deus. Você não sabe, tivemos ontem a ministração em construção. Quem esteve aqui ontem do livro da pastora Sara Castellanos, em construção. E aqui está um homem que construiu um transatlântico. Quantos sabem dizer quanto tempo ele levou? 100 anos. 100 anos com a vizinhança, a parentela tão abençoada, que olha e sabe soltar a língua, apontar o dedo, não é assim? Diante dos servos de Deus. Olha lá o crente, olha lá o pastor da igreja, olha lá, sabem fazer muito bem isso, e não foi diferente nos dias de Noé. Mas Noé era crente de verdade. Noé temia a Deus. E o que ele fez? Trabalhou e edificou essa grande embarcação. E não só salvou a sua família. Vocês sabem que o primeiro chamado é pessoal. E quando nós santificamos vida, casa e família, incomoda o mundo inteiro, porque o diabo, que ele mais quer, separar os casais, tocar nos filhos, trazer o pecado, colocar as correntes, as algemas, não é assim? E transformar uma casa, uma família inteira em escravidão do diabo. Presta bem atenção, meus queridos. O primeiro chamado é pessoal e é dentro de casa. E Noé sabia disso. E Noé construiu por 100 anos. Foi apontado, ridicularizado, perseguido. Percebe? Foi apontado de todas as maneiras, chamado de louco, sem dúvida nenhuma. Agora ficou louco, não sai da igreja. Agora isso, agora aquilo. Esse é o mundo. Mudou o quê? Não mudou coisa nenhuma. O pior de tudo é você mesmo fazer parte desse acusador. O pior de tudo é você voltar a fazer par com o diabo. E ser um instrumento das trevas ao invés. E negar essa luz e querer apagar essa luz que teve um preço tão alto que Ele te entregou. Você é luz do mundo, você é sal dessa terra. Porque Cristo vive e Deus não desistiu de você coisa nenhuma. Noé salvou a sua casa. Porque a hora que chegar o dilúvio, corre
se descabela, rasga, sai que nem um desesperado, cai mais depressa no abismo. Porque não tem como ser salvo. Não tem salvação. Foi o que aconteceu. Noé salvou sua casa e a humanidade inteira. E nós somos prova disso. Estamos aqui ou não estamos? Hein, queridos? Diga, Noé temia ao Senhor. Em Hebreus 11 está escrito, só vou ler rapidinho. Ele construiu sua arca pela fé e movido por santo temor a Deus. Diga Noé. José. Agora põe teu nome se você teme a Deus. Se você sabe que tem a proteção, está guardado por Deus, yes, que Deus tem um plano perfeito com a tua vida, que você é a luz do mundo, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Senhor, esta palavra Deus firmou uma aliança com Noé e o transformou em parceiro nesta aliança. Uma aliança com Deus. É um relacionamento firme, diga firme, com Jesus Cristo. Diga um relacionamento de aliança com Deus. É um relacionamento firme. Não, gostei. É um relacionamento firme com Cristo. Quantos entendem esta palavra? E então Cristo nos dá força, autoridade sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Você quer força e autoridade para seguir em frente na conquista do que Deus tem para você? Diga, Senhor, é comigo esta palavra. Provérbios 23. Leia Provérbios, viu, igreja? Provérbios 23, 17 e 18. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema ao Senhor. Diga que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. Ok? Diga, se eu temer a Deus, eu estarei seguro. Terei um futuro. E a esperança não falhará. Você entendeu o que é temor ao Senhor? Tudo que precisamos e que temos falta, é por falta de temor ao Senhor. Mas o temor do Senhor faz exatamente com que o melhor de Deus te alcance. E se você puder temer, então haverá bom futuro. Não só um futuro, mas um bom futuro. Diga, bom futuro. E a esperança não vai falhar. Amém? Quantos recebem esta palavra? Vida espiritual sem temor a Deus gera indiferença. Diga, vida espiritual sem temor leva à indiferença. E para encerrarmos agora, não sei se vocês se recordam de um exemplo que está no livro do Êxodo, capítulo 1, de duas parteiras que Deus permitiu registrar o nome. Essas duas parteiras receberam a ordenança de não deixar vivo nenhum bebê menino que nascesse. Foi um decreto do rei do Egito para que matasse todo filho, homem dos judeus, dos hebreus. E essas duas parteiras que amavam e temiam a Deus no seu coração, não obedeceram às ordenanças do rei do Egito, com a ameaça de perderem a própria vida. Será que você ouviu o que eu falei? O que teme a Deus
não teme pela sua própria vida e é capaz de honrar a Deus com as suas decisões e atitudes, ainda que se sinta ameaçado. Temer a Deus é olhar primeiramente para o Senhor. Diga, temer a Deus é olhar primeiramente para o Senhor e não para mim mesmo. Amém? O que vai pesar no nosso coração, diga, é o temor a Deus. E quantas vezes tomamos decisões, não estamos nem aí com Deus, na verdade? Nem perguntamos, nem queremos, nem buscamos, entendeu? Nem ligo para o líder. Porque se eu ligar, dado o líder falar, olha, presta atenção, né? Aí eu vou ficar com peso na consciência. Que pena. Você deveria ter esse peso na consciência, esse temor a Deus. Você não ia precisar de aconselhamento nenhum e certamente você tomaria uma decisão não equivocada, mas totalmente dentro da vontade de Deus, estaria bem, feliz e próspera. Estaria guardada e a sua casa seria uma grande herança na terra. Você crê nisso de todo o teu coração? E sabe o que aconteceu com essas parteiras? Está aqui, Êxodo 1:17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. O nome de uma delas é Sifrá, que representa a beleza. E o nome da segunda parteira é Puá, que quer dizer brilho. O temor dessas mulheres diante de Deus trouxe vida, brilho, beleza e honraram o Deus que elas amavam. Te coloca de pé diante do Senhor. Eu não sei o que o mundo tem te pedido, eu não sei o nível de palavras que estão aí dentro da sua vida, mas por favor não seja religioso. Porque quando somos religiosos, nada muda, nada acontece. E o religioso não teme a Deus. Ele não tem tempo para Deus, ele usa o nome do Senhor, mas ele não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se Deus está falando com você, mas seria bom você falar um pouquinho com Deus nessa hora. A falta de temor. As portas ficam abertas, as enfermidades, as injustiças, a violência, o desrespeito, tudo entra. Vocês entenderam onde estão os princípios? Alguém fala amém para mim? É com você que Deus está falando. Então, por que tudo isso acontece na minha vida? O Espírito Santo te pergunta agora, onde está o temor a Deus no seu coração? Temor a Deus é desviar do mal. Vocês não vão acreditar, essa semana, lendo uma reportagem, uma discípula que trouxe para mim agora há pouco, de um dos culpados, um dos réus aí da Lava Jato, fez uma delação essa semana. E eu queria que vocês prestassem atenção, sabe por quê? É um homem ímpio. É um homem que fez tudo o que fez. Sabe qual foi a declaração dele essa semana? Eu fico imaginando, eu sinto dor no meu coração. Porque eu não sou ímpia. Eu trago o Espírito Santo, eu amo a palavra. Eu busco ouvir a voz de Deus todos os dias, em todas as circunstâncias da minha vida. E mesmo assim, eu posso não temer a Deus. Sabe que pecou. O triste é estar na igreja e não reconhecer o próprio pecado. Não se ver como pecador.
dever a honra ao Deus da tua salvação e achar que a vida tem que continuar do mesmo jeito. Tem que haver esse temor. E o temor só vem pela amplitude e compromisso com a palavra, com a verdade, com as ordenanças do Senhor.